Rádio Cidade. Ele pergunta assim, Tom, ontem após o jogo, o presidente Maurício deu uma entrevista para a Rádio Cidade e disse que o árbitro do jogo intimidou você, dizendo que expulsaria o jogador Renato Henrique. O que você, que já foi atleta, pode falar sobre o comportamento do árbitro de ontem? Bom, o comportamento do árbitro a gente acha que é um pouco tendencioso para a equipe da Chapecoense, que a gente achou desde o início. Quanto à afirmação dele, no tempo que a gente jogar, é uma intimidação para o jogador, né? E nessa atitude inibe um pouco a atitude do jogador dentro de campo, né? Do desempenho dele. Nós se achamos muito prejudicados nessa questão, né? E fomos. Né? Talvez eles possam dizer o contrário, mas a gente viu na TV e o estado todo viu que não ocorreu a penalidade. Infelizmente agora a gente só pode reclamar, né? E não volta mais nos pontos, o gol foi validado, mas a gente fica com uma frustração perante isso, porque a gente poderia ir mais além. Se a gente ia ganhar o jogo da Chapecoense, ou empatar ou perder, a gente não sabe, mas a gente sabe que a gente tinha condições de lutar de igual para igual com a Chapecoense e tiver um resultado positivo. Daniel, ainda sobre essa questão da arbitragem, né, realmente bastante polêmica, aos 5 minutos de jogo, o quão prejudica, né, o jogo para o Hercílio essa marcação de forma duvidosa no início do jogo? Bom, a gente falar de arbitragem aqui, né, primeiramente boa tarde, eu acho que é muito chato, né, porque não foi a primeira vez que aconteceu com o Hercílio Luz, né, e eu fico meio surpreso até porque, assim, nós tivemos um jogo em Brusque, o árbitro foi o mesmo, marcou um pênalti duvidoso, que eu acho que também não foi, né? E a federação escalou mesmo o árbitro para apitar um jogo decisivo. Né? Então, um árbitro completamente perdido na arbitragem, principalmente para um jogo como esse, eu acho que deveria ser um árbitro de mais pulso, um árbitro que tivesse uma condição melhor, né, para apitar uma partida decisiva como essa, como a Chapecoense. Fomos prejudicados, como o Tom falou. É muito difícil o time tomar um gol em 5 minutos com um pênalti mal marcado, né? Que todo mundo viu que não foi pênalti, desarticula toda e qualquer situação. Mas assim, no geral, né, nós tivemos ainda uma superação muito grande e a gente conseguiu praticamente dominar o jogo todo, isso que foi o mais importante. E a questão que a arbitragem a gente deixa a cargo da diretoria, né, que eu acho que tem que trabalhar em cima disso para que isso não aconteça mais no futuro do Hercílio Luz. Tom, Baiano pergunta, agora falando de uma forma geral, né, se você se sente realizado com os resultados obtidos nesses poucos jogos no comando do Hercílio. Sem dúvida. A gente sabe que poderia fazer um pouco mais, mas devido ao tempo, devido a toda a situação que se encontrava o Hercílio e o campeonato, a gente não consegue colocar todas as ideias, tudo que tem que ser feito, né? Mas a gente se sente realizado sim, né? A gente conseguiu classificar, né? Então a gente estava numa situação delicada, né? Mas a gente estava com chances de pontuação boa para classificar e não cair, então a gente tem a consciência que fez um bom trabalho. O Caio Maximiano, do portal InfoSul, ele te pergunta, Tom, se foi possível impor a sua metodologia de jogo nesses 20 dias. A metodologia em si não tem como, né, em 20 dias colocar. Na realidade, a gente conseguiu trabalhar muito a parte psicológica dos jogadores, né? Conseguir dar uma moral para eles, com que eles se sintam muito bem dentro de campo, né? E que eles tivessem um espírito muito vencedor. Aí a metodologia a gente vai colocando um pouquinho no treino, um pouquinho, né? Entra algumas situações do jogo, mas completa, total, não tem como. Agora para o Daniel, Giovanni da Rádio Tubá e o Baianinho, eles fizeram mais ou menos a mesma pergunta, então eu juntei. Eles te perguntam sobre o elenco montado para essa temporada. Como você avalia o trabalho realizado pelo grupo de jogadores? Vocês erraram ou acertaram mais nas contratações? Eu acho que o resultado em si, ele diz tudo, né? Tivemos uma situação onde conseguimos os nossos objetivos maiores, né? Nós traçamos um objetivo junto com a direção do clube, né? Junto
junto com a comissão técnica, e eu acho que tudo foi alcançado. Nós conseguimos nos mantermos aí na Série A para o ano seguinte, e ainda, além disso, uma classificação, né, entre os 8 na competição. Então acho que o trabalho foi muito bem feito, né? É lógico que sempre há erros, sempre acontecem erros, numa formação de elenco você não vai ser 100% correto, né? A gente errou, a gente admite que errou em algumas situações, mas a gente nunca faz para errar, né? Mas no geral, no contexto geral, eu acho que o trabalho foi muito bem exercido, está todo mundo de parabéns, jogadores, comissão técnica, né, pelo trabalho, e se não fosse realmente erros de arbitragem, talvez a gente chegaria mais longe. O Giovanni ainda pergunta especificamente de um jogador, do Renato Henrique para ti, Daniel. Ele veio para ser o grande destaque da equipe, mas nos jogos, em alguns jogos, se mostrava pouco motivado, até com a impressão de estar acima do peso. Se o Ercílio esperava mais o atleta? O Renato é um jogador que a gente já sabia, né? Jogou no Nordeste e a gente conhecia bem. É um jogador que joga sempre dessa forma, né? Eu acho que teve um início muito bom mesmo, né? Que chamou responsabilidade, chamou a atenção de muita gente, todo mundo ficou muito satisfeito com o trabalho dele no início. Obviamente, depois de uma situação que ocorreu dentro do clube, talvez ele ficou até prejudicado, né? Nós tivemos aí uma contusão do Andrei, né? A saída do Luanderson. Isso aí talvez tenha prejudicado também o andamento do trabalho do Renato na sequência. E em mais ou menos uns 3 jogos ele não conseguiu manter aquela regularidade do início, né? Então eu acho que é tudo normal, mas dentro daquilo que a gente espera, que a gente esperou dele, eu acho que ele contribuiu ao máximo aí para que o trabalho tivesse um resultado positivo também. Tom, o Caio, do Portal InfoSul, ele diz o seguinte, que é comum que os treinadores que estão iniciando façam estágio com treinadores da Série A e B do Brasileiro. Se tu pudesse escolher um técnico para estagiar, qual seria? E ainda pergunta se você pretende tirar a licença da CBF. A licença da CBF já era para me ter tirado há um mês atrás, né? Não foi possível e vai ocorrer agora no próximo mês, em junho, que é a minha pretensão de fazer. Quanto aos treinadores, hoje, né, em atualidade, eu gosto muito do Seria com Lisca, né? Eu acho que ele é um treinador muito inteligente, né? E eu vi ele na base do Inter, né? E gostava de ver o time dele jogar, né, nessa época, lá no ano 2000. Né? Tem outros treinadores também que eu gostaria de ter esse intercâmbio, né? E eu sou mais das antigas, e um dos que eu acho que é a minha referência seria o Muricy, né? Hoje não está mais atuando na profissão. O Renato Gaúcho também, pela questão de vestiário, que ele é muito bom nessa questão, né? Principalmente treinadores que jogam para frente, né? Legal, Tom. Ele ainda pergunta, Tom, se é teu desejo de permanecer no clube como técnico da equipe principal, e caso a diretoria opte por trazer um novo técnico, se você aceitaria numa boa voltar para a função de auxiliar? Olha, essa questão assim, a gente sempre, acho que eu já tinha falado outras vezes, a gente sempre procura evoluir, estudar e querer o melhor para si, né, e tanto para o clube também. Para mim não teria problema nenhum, né, não teria problema, desde que a gente está aqui sempre para aprender, a gente não é dono da verdade, né, não teria problema, mas, como eu disse, eu estou sempre estudando, sempre trabalhando para buscar o meu lugar ao sol. Daniel, mesma pergunta para ti. Na verdade, essa foi do Giovanni da Rádio Tubá. Se você continua na gerência de futebol do Ercílio? Bom, a gente tem um compromisso com o Ercílio Luz, né? A gente fez no primeiro momento de 6 meses, então acho que até julho mais ou menos nós estamos e voltaríamos a conversar, mas está tudo bem encaminhado. Eu acho que o trabalho deve prosseguir, até porque os objetivos foram alcançados, né? Mas a gente vai sentar com a direção, vamos fazer um novo planejamento, temos uma Copa Santa Catarina para frente, temos uma Série ao ano que vem, então tudo tem que ser bem conversado para que a gente possa novamente realizar mais um bom trabalho. A gente está no momento agora de encerrar, né, esse ciclo, essa temporada com esses jogadores, e aí o Caio coloca que mais cedo, Nathan disse, nosso diretor de futebol, que permanecem apenas jogadores sub-23, que já pertencem ao clube nesse momento. O Garratti tem 22 anos, chegou para o Catarinense, e o Meurer 21 anos, chegou na reta final. Eles ficam também para a Copa Santa Catarina?
É um pensamento nosso, né, para a Copa Santa Catarina fazer uma competição com esses jogadores mais jovens, né? Até porque eu vejo que é muito difícil hoje para nós do clube que estamos no departamento de futebol, a gente montar uma equipe para 3 meses, né? Então é complicado você contratar jogador para 3 meses. O Chile ainda não tem um calendário, né, de um ano todo. Talvez se tivesse seria muito mais fácil você trabalhar também. Então a princípio a gente vai trabalhar com esses jogadores mais jovens, o Meurer e o Gatti fazem parte ainda do grupo, nós temos o interesse sim que eles continuem, mas tudo isso vai depender de uma conversa com a direção, né, com o planejamento todo aí para ver se realmente a gente vai fazer isso ou não. Bom, para a gente fechar aí esse ciclo, né, do Catarinense, permanecemos na Série A, assumisse um desafio bastante difícil, né, porque você tinha pela frente Brusque, Avaí, Joinville, o Hercílio estava numa posição que precisava pontuar para permanecer, conseguiu a classificação. Então, para a gente fechar aí, o que você tem a dizer sobre essa experiência? Bom, primeiro foi uma satisfação enorme, né, do convite do Daniel, do pessoal da direção, né, e quando eles fizeram esse convite, eu disse para ele, vamos lá, estou preparado, né, e a gente vem sempre se preparando porque a gente sabe que no mundo do futebol pode acontecer isso, e quando aparece a oportunidade a gente tem que agarrar, né. A gente sabia, né, todo mundo sabia que eram jogos difíceis, né, e foi comentado por nós que a gente precisava buscar os 3 pontos, né, e a gente trabalhou muito a mente dos jogadores para isso, que isso ocorresse, principalmente no jogo em casa, que fosse, se a gente tivesse antes esses pontos seria melhor, né, e quis o cara que a gente fosse na última rodada, né, com aquele lá, coração na mão. Me sinto satisfeito por isso, né, uma experiência ímpar, uma experiência que eu acho que eu cresci muito nessa questão, né, principalmente em relação com os jogadores, em relação até no cenário com imprensa e tudo, que quando a gente trabalha na base não é muito visto, né. Então eu agradeço ao Daniel, ao pessoal todo da direção, a torcida também, que apoiou a gente, né, muito, né, e que trouxe existe um lema aí que vocês colocaram todos juntos, né, até o fim, e eu acho que esses 3 jogos foi isso, né, justamente isso, e foi que deu certo, e espero que nas próximas temporadas ocorra o mesmo sentido dessa energia que foi todos juntos num só objetivo, para que o Hercílio, né, consiga buscar os seus objetivos também. Daniel, para a gente fechar, também queres colocar alguma coisa a mais? Bom, primeiramente agradecer a todos, né, pelo apoio, direção, né, ao Tom que veio aí e teve todo o suporte para que pudesse fazer o melhor trabalho possível, uma pessoa do bem, uma pessoa que está aprendendo a cada dia, está buscando o seu espaço e com certeza ele vai conseguir porque é um cara muito dedicado, né? E a todos que fizeram parte do grupo, jogadores, comissão técnica, o torcedor, né? Vocês que estão no dia a dia aqui do clube sabem muito bem como é difícil, né? Mas eu estou realizado, assim, por dentro, desde quando eu cheguei aqui no clube. Eu falo assim, eu me emociono um pouco porque as críticas foram muito pesadas, né? Quando não aconteciam resultados, eu sabia onde é que a crítica vinha. Mas eu me superei, eu pude me superar dentro daquilo que eu sei e acreditar sempre no meu trabalho. E juntamente com essa rapaziada aqui, a gente conseguiu esses nossos objetivos que foi muito importante para o Hercílio na sequência, independente de eu permanecer ou não no clube, eu me sinto muito realizado assim, e tenho um orgulho muito grande de ter trabalhado nesse clube com essas pessoas.